Olá, aluno, muito bem-vindo à nossa terceira aula de Arquitetura e Organização de Computadores. Hoje nós vamos aprender bases numéricas, representação dos dados, instruções de máquinas. Eu sou a professora Adriane Loper. Por que nós temos que entender essas bases, o que são essas bases, como que funcionam? Todos nós não aprendemos um caminho com a matemática, por exemplo. Nós começamos lá no Fundamental 1, a conhecer os números, depois as 4 operações básicas, depois fomos evoluindo na matemática, sem dúvida. Ou ele entende da mesma forma que nós? Não, claro que não. Tá? Por exemplo, na numeração que nós temos, nós conhecemos os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Essa é a chamada numeração decimal. Tá? Que nós fazemos todos os cálculos, nós trabalhamos no nosso dia a dia com o quê? Com esta numeração. É a numeração de preço. Em qualquer lugar que você esteja no mundo, você vai reconhecer os números, tá? Você vai saber o preço. Tudo tem seu preço. Você não chega e pede uma banana. Uma banana custa quanto? Tá? Você pode até comprar uma banana, pesar aquela banana, mas nós estamos trabalhando com números, certo? Esse número vai ser convertido em dinheiro. O peso da banana vai ser convertido em dinheiro e você vai pagar por aquele produto. Então, esse é o nosso sistema decimal. Tá? Nós temos várias interpretações, mas é o sistema que nós utilizamos. Agora, nós já sabemos que o computador utiliza o quê? O que ele entende? O computador é feito do quê? De circuitos elétricos. Tá? Esses circuitos elétricos funcionam como? Eles entendem 2 estados. O que são 2 estados? O computador não entende a linguagem binária. O que é isso? A composição dos bits. Tá? O bit, nós temos 2 possibilidades para essa linguagem binária. O 0 ou 1. Tá? Vamos fazer uma correlação. O 0 é apagado e o 1 é aceso de uma lâmpada. Tá? Nós temos circuitos que só serão... Por que a lâmpada lá na casa de vocês, quando você aperta o interruptor, ela abre? Por quê? Ela teve uma sequência elétrica que se prolongou e chegou até a lâmpada, dizendo que, a partir do momento que você apertou aquele interruptor, você acende a luz. Nossa, mas isso é uma explicação? Sim, uma explicação comum de 0 ou 1. Você olha para a lâmpada pode estar acesa ou apagada. Você vai entrar no seu quarto, a lâmpada vai estar acesa ou apagada, ok? E o computador, por ser também um equipamento eletrônico, nós também funcionamos com esses ligados e desligados. No formato do quê? De zeros ou uns. E a gente vai ter que entender um pouco como fazer essas conversões. Tá? O que são conversões? Eu conheço o número de 0 a 10. O computador também conhece o número de 0 a 10, só que ele conhece em outro formato. Então, nós vamos começar a aprender como lidar com todas essas formas de trabalho que o computador traz para nós. E o que mais que acontece? As linguagens, lá no começo, quando os computadores começaram a funcionar, nós tínhamos linguagens que nós tínhamos que programar, pensar em zeros e uns. Tem linguagens, são as chamadas linguagens de baixo nível. Não são linguagens fáceis de trabalhar como nós trabalhamos aí comumente com as linguagens de alto nível. Tá? Vocês, no decorrer do curso, vão aprender várias linguagens e vão trabalhar com elas. A linguagem de baixo nível, por que ela chama-se baixo nível? Porque ela se aproxima da linguagem de máquina. Tá? Nós vamos transmitir diretamente para a máquina o que nós queremos. Então, tudo isso teve uma evolução para nós chegarmos hoje nas linguagens que nós temos e ter uma programação muito mais tranquila. Então, nós vamos ver também a linguagem Assembly, que é lá uma das linguagens, né, que o homem começou a controlar ou a programar aquela máquina com passos pequenos, mas fazendo toda essa máquina funcionar.
Então, vamos à nossa aula de hoje. Nós vamos iniciar com esses sistemas numéricos. O que eles são, qual o conceito, a simbologia, a representação de base numérica, tá? Isso é muito importante. Nós vamos trabalhar com 4 linguagens principais. É claro que vocês vão ter que estudar, vocês vão ter que ver. Por quê? Porque cada linguagem tem suas características, cada base tem suas características e você pode transformar de uma base na outra. Então, eu vou dar alguns exemplos, claro que rapidamente, mas eu quero que vocês prestem muita atenção para entender e daí entender como que o computador funciona dentro da nossa arquitetura e da nossa organização de computadores. Então, vamos ao quadro. Então, o sistema decimal, esse é o sistema comum que nós falamos, né? Ele é composto por 10 símbolos. Que símbolos são esses? Do 0 ao 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quando eu falo sistema decimal, nós vamos começar a trabalhar um pouco com a matemática. 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2. Só que o sistema decimal, nós não precisamos esse 10 elevado. Por quê? Porque nós sabemos que 10 elevado a 0 é 1. Então, nós estamos na casa das unidades. 10 elevado a 1 representa a casa das dezenas. 10 elevado ao quadrado representa centenas, ok? Então, só para a gente colocar numa tabela, tá, o que representa esse sistema decimal. Se eu falar o número 387, vamos relembrar lá que a gente punha o 3 nas centenas, o 8 nas dezenas e o 7 nas unidades, tá? Então, é assim, estou falando do sistema decimal, que é muito comum para nós. Vamos voltar ao quadro. Então, realizando o cálculo, eu tenho o quê? 3 vezes 10 ao quadrado, ou 3 vezes 100, mais 8 vezes 10 a primeira, que é 8 vezes 10. Então, eu tenho 300 mais 80 mais 7 vezes qualquer número elevado a 0 a 1 é 7. Então, eu tenho 300 mais 80 mais 7, estou falando do número 387. Então, muito comum, é só nós relembrarmos lá do nosso ensino fundamental, onde nós aprendemos a colocar nas casas das centenas, dezenas, unidades, depois veio dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhar e assim sucessivamente, de milhão, que nós aprendemos. É o nosso sistema conhecido. Vamos para o sistema binário, que é o que a máquina conhece. Então, o sistema binário, ele é composto por 2 símbolos, zeros e uns. O 0 no sistema binário representa a ausência de tensão, tá? Enquanto o 1 representa uma tensão. Então, é como se fosse o 0 apagado e o 1 aceso, tá? Então, representa uma tensão. Então, colocando um número aqui, tá? Eu tenho o número 1, 0, 1, 1 e 0, tá? Eu quero transformar isso em decimal. Então, vamos lá pôr na nossa casinha. Se eu estou falando de binário, é 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3 e 2 a 4. Você sabe quanto é 2 a 0? É 2. Quanto é 2 a 1? É 2. 2 a 0 é 1, 2 a 1 é 2, 2 a 2 é 4, 2 a 3 é 8 e 2 a 4 é 16, ok? Então, eu vou colocar nas suas respectivas casas esse número. 0, o 1, o próximo 1 aqui, o próximo 0 e o último 1. Coloquei nessa ordem, agora eu vou realmente somar, realizar os cálculos. Então, eu começo a fazer 2 a 4. Quem que está colocado na casa do 2 a 4? É o número 1. 1 vezes 2 a 4. Quem está colocado na casa do 2 a 3? O 0. Então, 0 vezes 2 a 3. 0 vezes qualquer número é 0, né, moçada? Quem está colocado na casa do 2 ao quadrado? O número 1. Quem está na casa do 2 à primeira? Outro número 1. E aqui, o último número 0. Então, 2 à quarta potência, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Aqui, o 0, que né, 0 multiplicado por qualquer número é 0.
Quanto que é 2 ao quadrado? 4 vezes 1, 4. Sempre somando tudo que está em cada casinha. Então, multiplica-se dentro da casa e soma-se todos os elementos. Tá? Então, quanto que é 1 vezes 2 ao quadrado é 4. Quanto que é 1 vezes 2 à primeira é 2 e mais o zero. Então, quanto que é 16 mais 4 mais 2? 22 em decimal. Então, eu transformei um número binário que foi dado, que era esse aqui, em um número decimal que nós conhecemos, 22. Nós temos também o sistema octal. Novamente, eu posso passar um número em octal para vocês, tá? Nesse caso, é o número 167, ele está na base 8, tá? Vamos começar a aprender a ver o que acontece quando eu escrevo a base. Então, o número 167 na base 8, deixa eu escrever um 8 mais decente. Na base 8 é igual a quanto em decimal? Então, vamos lá. Temos três números, 3 elementos, o 6 e o 7, o 6 e o 7, e eu estou na base octal. Então, 8 a 0, 8 a 1, 8 a 2. Agora, vamos fazer os cálculos. 8 ao quadrado, quanto que é 8 vezes 8? É 64. E temos um 1 vezes 8 ao quadrado, que é 64. Aqui, 6 vezes o número 6, que está ocupando a casa, vezes 8 a primeira. 6 vezes 8 é 48. E aqui, 7 vezes, quanto que é 8 a 0, moçada? É 1. Então, mais 7. 64 mais 48 mais 7 é o número 119 em decimal. Então, transformei em números que eu conheço. Tá? O sistema hexadecimal é importante, é diferente, porque ele é composto hexa 16 símbolos, ok? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos aqui 10 números, mais A, B, C, D, E e F, ok? Então, ele é muito utilizado aonde? Nos processadores. Então, por isso que a gente tem que conhecer o sistema hexadecimal. Utilizado nos endereços, né, alguns endereços físicos, encontrado nas etiquetas abaixo dos roteadores. Tá? Então, se eu passar para vocês o número 2F4, como é que eu vou traduzir ele para decimal? Então, eu vou pôr na minha grade o 2, o F e o 4. Se eu estou numa base hexadecimal, é 16 a 0, 16 a 1, 16 a 2. Então, 2 vezes 16 ao quadrado, 15 vezes... O F, opa, se os números acabam em 9, se eu tiver o número 10, a letra A vai representar o número 10. A B vai representar o número 11. A C vai representar o número 12. A D o número 13. A E o número 14. E a F o número 15. Então, F é o número 15, tá? E eu tenho o 4. Então, fazendo as multiplicações e somando depois, nós temos que 2F4 equivale a 756 em decimal, que nós conhecemos. Então, aqui nós temos uma tabela, né, o número em decimal, como que ele é representado no binário, como ele é representado no octal e como ele é representado no hexadecimal. Nós também podemos fazer ao contrário. Eu dar um número, por exemplo, aqui o número 25 em decimal e eu passo ele para binário. Se eu tenho um decimal, tá? Eu tenho o número 25, que é conhecido nosso. Para passar para binário, eu tenho que ir dividindo ele por 2, até acabar, até pararmos no 0. Tá? E eu vou pegar os restos, todos os restos que sobraram, e vou ler de trás para frente. Então, esse aqui vai ser esse primeiro, o último aqui. Poderia pôr esse 0 aqui na frente? Poderia, mas não faria
diferença. Então, ficou 0, 1, 1, 0, 0, 1. Peguei os restos. Quando eu divido por 2, olha lá, moçada, numa divisão por 2, eu vou ter um resto. E esse resto vai ser 0 ou 1. Se eu pegar qualquer número e dividir por 2, 2 é um número par, eu vou ter esses restos. Então, eu cheguei à conclusão, o quê? Que o número convertido, o número 25 convertido em binário, vamos voltar ao quadro, é o número 11001. Eu posso fazer a mesma coisa com um binário, pegar um número binário e transformar ele para um número que nós queremos. Então, aqui eu vou ter que pôr ele dentro da minha tabela. Então, eu sei que o número 110101 em binário equivale ao número 53 em decimal. E também nós temos, dentre várias conversões, a de decimal para hexadecimal, tá? Então, o número 12.416, se eu estou com um número decimal, número que eu conheço, e quero transformar para hexadecimal, eu divido ele por 16. Então, dividir por 16, quais são os restos que me sobraram? Então, aqui nós começamos do divisor e vamos pegar, ó, pegou um divisor e subiu também a nossa flecha, é sempre de trás para frente. Então, o último divisor foi 3 e sobrou 0. Depois vem o 7 e depois vem o número 12. O número 12 em hexadecimal corresponde à letra C. Então, o número 12.412 em decimal vai corresponder aí à letra, ao número 307C, fazendo as divisões. Nós temos também de hexa para decimal, né? Nós vamos de novo, se eu der para vocês um número A2F7, nós colocamos aonde? Colocamos no quadro. Tá? Então, a gente vai pegar 7 vezes 16 a 0, 15 vezes 16 a 1, 2 vezes 16 a 2, mais 10 vezes, porque o A aqui, a A no hexadecimal, para a gente fazer os cálculos, é o número 10. Então, A2F7 corresponde ao número 41.719. Então, não são tão simples, tão fáceis, mas nós trabalhamos muito com essas conversões. Então, quero que vocês prestem atenção, procurem fazer e entender. Sempre lê-se o resultado, sempre de baixo para cima. Nas divisões, quando você fizer divisões, transformações, e nós podemos transformar qualquer número em qualquer base. Ele foi dado numa base, se ele foi dado na base decimal, eu posso transformar para octal, para binário, para hexadecimal. E eu estou falando só de 4 bases que são as mais conhecidas, que é a binária, a octal, a decimal e a hexadecimal. Para vocês terem uma noção dessa conversão de bases, em concurso cai muitas vezes essas conversões. Ah, eu tenho um número hexadecimal que foi lido em uma etiqueta, num roteador, ele equivale a quanto no decimal, ou li um número em binário, como que faz a transformação para decimal, para hexadecimal. Isso cai e cai bastante, ok? São situações comuns aí, de exercícios, principalmente de concurso. Eu trouxe para vocês uma questão de concurso. Vamos ao quadro. Aí, recente, né, um concurso de 2018, da Prefeitura do Pará de Minas Gerais, e pergunta-se o quê? Qual é o resultado da conversão do número 250 em decimal para um endereço hexadecimal na memória RAM? Então, aqui, a memória RAM reconhece os endereços hexadecimal. Opa, foi dado um número 250 em decimal. 250 é o número que eu conheço. Como que eu faço
para resolver essa conta? Bem, eu tenho o número 250 no formato que eu conheço e eu quero transformar para hexadecimal. Então, vamos lá. Eu vou dividir por 16, tá? Porque quando eu falo de hexadecimal, estou falando de 16. Então, o que eu faço? 25 dá para dividir por 16? Sim. Dá 1 e sobra 9, tá? Ok. Vamos baixar o próximo número, que é um 0. 90 dá para dividir por 16? Sim, dá 5. 5 vezes 6, 30. Para 30 nada, vão 3. 5 vezes 1, 5. Para 90. 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. Para 90, 10. Ok? Então, na verdade, eu tive um divisor, o meu 250 foi dividido por 15 e sobrou 10. Então, sempre eu faço nesse sentido, certo? Então, qual foi o último divisor que eu tive? O número 15 e eu tive 10 de resto. Mas nós estamos falando no sistema hexadecimal. O número 15 em hexadecimal é a letra F. E o número 10 em hexadecimal é a letra A. Então, qual a resposta desse concurso? A letra B, que é o F e o A. Então, vocês viram que não é tão simples, não é algo óbvio, mas fazer cálculo nós sabemos fazer de longa data, certo? Nós conhecemos a matemática aí há muito tempo. Então, você tem que prestar atenção no que é dado e no que é pedido, como qualquer concurso. Então, nós fizemos aqui. Eu tinha um número, eu tenho que dividir ele até ele acabar, certo? Então, 250 dividido por 16 dá 15. Ótimo. Se eu tivesse um número maior, eu teria mais elementos dentro aí da minha linguagem hexadecimal. Então, é assim que faz e prestem muita atenção. E não adianta, nós só aprendemos, não tem mágica para nós aprendermos. Essas conversões de base, nós temos que aprender fazendo. Olhem alguns exemplos, nós temos no livro outros exemplos, tá? Mas o importante é que vocês façam, refaçam, porque é só assim que nós iremos aprender. Nas instruções de máquina, tá? O que são essas instruções de máquina? Como que elas funcionam? Bem, eu vou dar um resumo bem simples para vocês. Quando nós temos um editor de texto, todo mundo trabalha aqui com editor de texto, todo mundo conhece o editor de texto. Vocês estão cansados de trabalhar, de fazer aí trabalhos dos seus editores de texto. Quando você digita a letra A, o que aparece na tela, no teu dispositivo lá de saída? A letra A, claro. Se você digita o S, o que vai aparecer na sua tela? O S, sem dúvida nenhuma, né? A não ser que esteja algo muito errado. Mas você vai digitando a sua frase e vai aparecendo para nós o que eu vou digitando. Se você tem algum erro, você tem as setas para voltar, enfim. Nós conhecemos bem como funciona. Só que, quando eu pressiono aquela tecla A, o que acontece no computador? O computador é acionado, nós vamos utilizar toda a composição do computador, os dispositivos de entrada, que é o meu teclado, que eu estou entrando com a letra A. Eu vou ver na minha tela que está aparecendo lá no meu editor, né, o meu dispositivo de saída. Né? É claro que eu digito quase automaticamente, vai aparecer na minha tela a letra A. Tá? Mas teve toda uma troca com quem? Entre processadores, entre memória. Teve toda essa conversão para zeros e para ser entendido que a letra A, que eu conheço como letra A, que é uma sequência de zeros e uns, e esta letra A foi a letra digitada. Ok? Então, não é tão simples o funcionamento. A máquina vai entender, claro, ela está programada, ela tem programações, principalmente quando eu estou no editor de texto, eu já tenho uma série de formas de trabalho. Ok. Tá? A minha máquina já entendeu, já tem o sistema operacional, já tem o editor de texto, está tudo certo. Tá? Mas
Como que ela realmente interpreta tudo isso? Passa por todas as partes, tá? É armazenado em algum lugar, só que é muito rápido para nós vermos, ok? Quando você entra na internet, você digita lá um site, o que acontece? Aquele site abre. Nossa, o que aconteceu? Aconteceu que houve, primeiro, uma correspondência de tudo aquilo que você fez dentro da tua máquina. Quando você entrou na internet, houve uma outra interpretação e foi sendo buscada aquela informação que nós queremos. É claro que nós desejamos sempre que isso seja muito rápido, né? Então, nós não temos essa noção desse funcionamento, mas eu falo para vocês que é assim que funciona. Então, vamos ao quadro. As instruções de máquina. Segundo Monteiro, uma máquina pode executar tarefas complicadas e sucessivas se for instruída para isso, sobre o que fazer e em que sequência isso deve ser feito, ok? Então, nós temos que programar, temos que instruir a nossa máquina. Para a máquina é necessário que cada instrução seja detalhada em pequenas etapas. Isso ocorre porque os computadores são projetados para entender e executar pequenas operações mais básicas. Por exemplo, somas, subtrações, enfim. Essas pequenas etapas de uma instrução dependem do conjunto de instruções do computador. Então, aqui nós vamos ter todas aquelas trocas entre o processador, entre a memória, entre os dispositivos de entrada e saída. Esse é o conjunto de instruções. A operação de uma CPU, então lá nosso processador é determinada pelas instruções que ela executa, conhecido como instruções de máquinas ou instruções do computador. A coleção de diferentes instruções que a CPU é capaz de executar é conhecida como um conjunto de instruções da CPU. Um processador precisa dispor de instruções para quê? Tá? Eu tenho meu processador, vocês já conhecem essa composição. Uma das partes importantíssimas aí no nosso computador é o quê? O nosso processador. Entre aspas, né, eu não gosto muito dessa definição, mas é o cérebro, né, o processador seria o cérebro do computador, né? Isso há muito tempo alguns autores adotam. Por quê? Porque ele vai gerenciar. Ele pode não fazer a comunicação direta com todos os elementos, mas ele gerencia o que vai acontecer. Como que ele gerencia? Por que ele gerencia? Para nós termos as informações rapidamente. Por que os computadores evoluíram? Para nós termos uma resposta muito mais rápida. Tem coisas que hoje, quando você dá um clique no mouse, é muito mais rápido do que alguns anos atrás. Você ficava esperando, você digitava, esperava. Quando você não tinha um mouse, então o mouse aí já foi uma evolução do nosso teclado. Enfim, nós tivemos essas evoluções justamente porque nós estamos num mundo que necessita muitas informações e rapidamente. Então, vamos voltar ao quadro. Quais são essas instruções, tá? Quando eu falo de instruções, né, aqueles conjuntos de zeros ou uns são agrupados para ele fazer o quê? Movimentação de dados, a nossa unidade lógica e aritmética faz as contas e faz a parte lógica, a edição, porque eu consigo editar algo, deslocamento, manipulação de registros de índice, desvios, modificação de memória, memórias formais de ligação, a subrotina, manipulação de pilhas, entradas e saídas e também o controle. Então, para vocês terem o entendimento, a máquina tem que compreender todas as ações transformadas em zeros e uns. Nós programamos aí para fazer, vocês vão ter uma noção bem ampla aí quando estiverem programando, né? Quando tiverem algoritmos, vão começar com algoritmos e depois programar. Que o quê? Que você está mandando executar alguma sequência. Se aquela sequência estiver certa, vai ser executado corretamente, aquele programa que você fez. Então, o computador tem que dar conta de tudo isso. E o processador foi encarregado aí de fazer todo esse gerenciamento. Vamos voltar ao quadro. Cada instrução contém toda a informação necessária para que a CPU possa executá-la. Os elementos de instrução de máquina são o código de operação, referência e operando fonte, referência e operando destino, endereço da próxima instrução.
O ciclo de instruções, né? Como que o nosso processador funciona? Ele busca a instrução na memória, ele interpreta a operação, a instrução explicitando, né? Fazendo, por exemplo, a soma de dois números, o que ele tem que armazenar, o que ele tem que fazer. Vamos lá, tem que fazer a soma. Opa! Buscar os dados aonde eles estiverem armazenados, aí já estamos trabalhando com a parte da memória, executar efetivamente a operação dos dados, guardar esse resultado e reiniciar o processo de novo. Então, a CPU, ela tem que dar conta de todas essas ações. Se ela está rodando N programas, ela tem que dar N vezes conta, né? Gerenciar tudo o que está acontecendo para conseguir fazer. Por isso, por esse gerenciamento aí da nossa CPU, que nós conseguimos ouvir música, fazer um download, imprimir, editar um texto, tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, realmente não é ao mesmo tempo, mas é quase ao mesmo tempo. Vamos voltar ao quadro. Em uma linguagem de alto nível, as operações são expressas de uma maneira algébrica, concisa, usando as nossas chamadas variáveis. Vocês vão fazer a declaração de variáveis. Em uma linguagem de máquina, as operações são expressas de maneira mais básica, envolvendo movimentação de dados de e para os registradores. Um computador deve ter um conjunto de instruções que permita ao usuário formular qualquer tarefa de processamento de dados. Então, vejam. Essas instruções de máquinas, elas foram criadas e feitas para quê? Para seguir as instruções. Então, não é só... Se eu tivesse apenas um conjunto de zeros ou uns, o que o computador, como é que a CPU ia gerenciar isso? Não, ela vai gerenciar de uma maneira, e cada CPU, conforme sua evolução, conforme sua capacidade, tem lá a quantidade de barramentos, tem toda a configuração da RAM, todas as configurações, para quê? Para resolver os problemas que nós damos para o computador fazer. Vamos pensar aí nesse sentido de instruções de máquina, né, que essas máquinas são feitas. E, claro, nós vamos ter fases de link edição, compilação. Tem toda uma sequência quando você faz um programa, né, você vai começar a colocar, declarar as variáveis, trabalhar com elas, e você vai depois fazer outros passos que vocês vão aprender futuramente, ok? Mas essas instruções não são tão simples. Quando eu digo lá que eu estou no editor de texto e eu clico na letra A e vejo que eu cliquei na letra A, maiúscula ou minúscula, tudo isso, para eu gerar aquela letra A na minha tela, houve toda uma comunicação, houve todo um comando, um gerenciamento, né, para produzir aquela letra A. Quando você está fazendo um programa, vamos pegar um programa simples, eu quero fazer a média, vamos voltar a um exemplo aí que eu já dei, vamos fazer a média da idade dos alunos, né? Eu quero ver quem que está aí no primeiro ano, né, de ADS. Então, vamos lá, pego a idade, vocês preenchem. Se eu fosse fazer na mão, vamos dizer, eu pegava a idade de todo mundo, dividiria. Vamos dizer que eu tenho 50 alunos, vou dividir tudo por 50 e teria a média de idade de vocês. Então, teriam jovens e teriam pessoas mais velhas, mas a média é essa, é uma média normal. Para você fazer isso no computador, também você vai ter uma declaração de variáveis, né? Vai ter lá a variável idade, vai ter a variável média, vai ter a variável alunos. Pode fazer de diversas formas, mas, enfim, esse é o cálculo. Pegar a idade dos 50 alunos, somá-las e dividi-las por 50, ok? Então, nós vamos ter uma sequência para ser feito isso. Numa linguagem de alto nível, né, a linguagem que nós conhecemos, seja em um C, né, que nós vamos trabalhar, ou C Sharp, enfim, o que nós vamos trabalhar, nós vamos executando nessas partes da nossa programação e ele vai respondendo conforme, claro, que a gente programou. Por exemplo, poderia mostrar na tela, entre com a sua idade, entre com o seu nome, fulano, entre com a sua idade, entrei. E depois, no resultado final, nós veríamos
a idade de todos os alunos ali, faríamos a média, enfim. Mas você poderia ter na tua tela ali qual a sua idade, enfim. Tem uma série de formas de fazer isso que vocês vão aprender em algoritmos aí, que é a matéria que vai mostrar para vocês como fazer. Mas, enfim, aquela sequência tinha que ser seguida, porque se eu não primeiro coletar a idade de todos os alunos, e se eu não disser que a média é a soma de todos os alunos dividido por 50, eu não vou ter o resultado final. Então, ele vai ter que pegar a média de cada aluno, armazenar em algum lugar, vai ter que fazer essa soma de cada aluno. Então, o computador tem que dar conta. Por quê? Porque eu quero uma resposta correta e rápida ainda. Então, essa sequência vocês vão aprender. E, claro, que para ela funcionar, nós temos processos que são feitos dali para frente, ok? O computador, de alguma forma, vai transformar a linguagem de alto nível em uma parte entendível para o computador e entendível para quem está entrando com os dados também. Então, vamos ao quadro. Para ver, também peguei uma questão de concurso, né? E a questão dizia o seguinte, assinale a opção correta. Então, tem várias questões aqui, a conversão da representação física das instruções de código lógico é feita pelo gerador. Nós nem temos gerador, né? Vocês vão aprender o nome aí de cada parte dos programas, como eles são feitos. Então, o que vocês têm que saber hoje, que a gente está falando aí nas linguagens, na arquitetura, o compilador é responsável por gerar um programa em linguagem de máquina, não executável, a partir de um programa escrito em uma linguagem de alto nível, tá? Então, quem gera esse programa é o compilador. Ele vai transformar, você fez aquele programa em uma linguagem, depois de compilado, tá? Nós vamos conseguir, vai ser entendido pela máquina, tá? Então, depois que o nosso programa for compilado, ele vai ser entendido. Então, tem todos, claro que nós temos outros processos aí no caminho, que o professor de algoritmos vai ensinar para vocês. Mas, para nós, hoje, nós estamos falando um pouco dessa linguagem de máquina, o compilador que faz isso. Ele produz um código não executável, tá? De um programa escrito em uma linguagem de alto nível. Aqui nós temos algumas outras... conversão da representação simbólica das instruções para código criptografado, é feita pelo registrador. Tem várias ações que são utilizadas. Quando vocês estiverem um pouco mais adiantados, vocês vão saber o que é essa parte da criptografia, como que ela funciona. Daí nós temos o interpretador, nós temos todas essas transformações. Mas hoje, o que eu queria que vocês soubessem é que você escreve em alto nível, há em algum momento o compilador e a máquina vai entender na instrução de máquina o que é para ser feito. Agora, para vocês, eu quero que vocês reflitam um pouco, né, sobre essa questão, né? Mas quando eu estou escrevendo lá, quando eu falo que eu tenho que ter variáveis, né? As variáveis podem ser numéricas, podem ser floats, podem ser uma série de situações que vocês vão aprender na sequência, tá? Mas aqui, no contexto nosso de funcionamento de computador, eu quero que vocês entendam que essa passagem, né, de uma linguagem, quando vocês estiverem programando, até o entendimento, há uma série de etapas. E quem vai fazer isso é o nosso compilador. Só que, para uma linguagem ser reconhecida, por isso que as linguagens têm as sintaxes para nós, cada uma vai ter que usar muito daquela parte lógica que vocês aprenderam aí, você sabe lógica, lá na primeira disciplina, quando você conheceu o computador, você teve lógica.
Então, a lógica tem que ser compreendida para quê? Para a nossa futura programação. Mas eu quero que vocês entendam que não é tão simples, não é porque eu digitei um A no teclado, a tela já me mostrou aquele A. Não, nós temos aí vários processos para fazer o que nós desejamos. O computador tem que ser instruído, ok? Então, quero que vocês pensem nessa pergunta. Vamos voltar ao quadro. Entenderam a forma de funcionamento de um computador? Nós já sabemos, assim, todo o conjunto de elementos, toda a composição do computador vai ter sua parte, uma parte a ser feita. Então, eu quero que vocês pensem em cada ação que você faz, tem que ser entendida. Por que quando eu clico o mouse acontece algo, eu abro um link? Então, eu quero que, nesse sentido, vocês pensem como que é entendido. E já retornamos. Bem, agora que vocês já refletiram que nem tudo é tão simples, né, nessa comunicação, nesses barramentos, nesse processador, nessa parte toda do computador, dos componentes, nós vamos pensar agora em outras formas de funcionamento. Os computadores não evoluíram, nós já trabalhamos, vimos que houve uma evolução lá daquelas máquinas, daquele ábaco, daquelas máquinas com engrenagens, e nós chegamos na configuração, na arquitetura de von Neumann, que nós trabalhamos hoje. Tá? Tudo isso aconteceu como? Do nada? Não, tudo evoluiu e como tanto o hardware ficou menor, o software melhorou, os sistemas operacionais mudaram, enfim, tudo aconteceu e nós estamos falando dessa parte de entendimento da máquina. A máquina também teve que evoluir. Nós vimos que o hardware diminuiu de tamanho e aumentou de velocidade. Como foi possível isso? Uma das formas, uma das possibilidades que nós tivemos foi algo chamado pipeline. Agora, eu peguei essas instruções e fiz esse pipeline de instruções. O que é o pipeline de instruções? Eu vou ensinar para vocês como eu aprendi, que eu acho uma lógica extremamente fácil de nós compreendermos. Então, eu trouxe para vocês a aula que eu tive há muitos anos atrás, e eu achei a compreensão, eu entendi como essas instruções ficam em pipeline, né? Pipeline veio lá de ondas, enfim. Mas eu vou dar um exemplo simples para vocês entenderem como que eu fiz esse pipeline, esse paralelismo de instruções. Então, para vocês, eu vou trazer uma forma simples, uma máquina de lavar roupa, tá? Eu vou fazer uma sequência de roupas. Eu tenho uma lavanderia, tá? E essa lavanderia tem uma máquina de lavar, uma máquina de secar, uma pessoa que passa, né? Uma pessoa que atua na máquina de lavar, uma pessoa que só atua na máquina de secar, uma pessoa que só passa a roupa e uma pessoa que só guarda a roupa, ok? Então, são 4 fases simples, porque mesmo que você nunca tenha lavado uma roupa, você entende que a roupa vai... Pode ou não ir para a secadora? Pode ou não ir para a secadora, vai para o varal?
ok? Mas aqui nós vamos pegar uma máquina de lavar, uma máquina de secar, uma pessoa para passar e uma pessoa para guardar essas roupas. Então, nesse sentido, nós vamos entender como que funciona esse pipeline. Depois nós vamos falar do pipeline de instruções. Mas o funcionamento, o que eu quero que vocês entendam é como ele funciona dentro desse contexto de lavar roupa. Então, vamos para o quadro. A segmentação de instruções, que é chamada em inglês de pipeline, é uma técnica de hardware que permite que a CPU, então, é uma possibilidade do processador, moçada, realize a busca de uma ou mais instruções além daquela próxima a ser executada. Então, vamos voltar um pouquinho e pensar. Quando eu instruo o meu computador a fazer algo, ele tem que fazer aquele algo em determinada sequência. Isso nós sabemos. Então, eu dou a instrução e eu vou ter que ter a instrução correta e a sequência daquela instrução também correta. Então, quando eu digo que eu vou digitar a letra A e terá que aparecer na tela a minha letra A, então, houve uma sequência até aquela minha letra A aparecer na minha tela, ok? Então, a CPU, aquele nosso processador, ele também pode buscar, não apenas sequencialmente, mas ele pode buscar outras instruções, que é esse chamado pipeline que nós vamos aprender hoje. Vamos voltar ao quadro. Então, suponha que você tenha que arrumar a sua roupa suja. Para isso, você necessita lavar, vamos usar uma máquina de lavar, secar, vamos usar uma máquina de secar, passar. Eu vou ter que passar e dobrar, né, e pôr no armário cada peça de roupa. Então, você tem uma roupa suja, como eu falei para vocês, mesmo que você nunca tenha lavado roupa, você vai tirar aquela roupa, você vai pôr numa máquina ou num tanque, depois você vai pôr no varal para secar, ou vai pôr numa máquina secadora, você vai ter que passar essa roupa e depois a sequência normal é guardar essa roupa. Então, nessas fases, todo mundo conhece e entende bem. Como que eu faço isso normalmente? Vamos ao quadro para ver. Da pior forma, claro, você faz primeiro na máquina de lavar, depois na máquina de secar, depois você passa e depois você guarda. Daí terminou de fazer isso, você vai fazer de novo, se tem mais um balde de roupa, você vai fazer de novo, vai pôr na máquina, e assim sucessivamente. Você está vendo que você está fazendo todas as ações sequencialmente, terminou a primeira carga, terminou de fazer. Quando eu guardei as roupas, já tem mais uma quantidade de roupa para lavar. Eu vou lá e começo de novo. Máquina de lavar, máquina de secar. Terminei de guardar, vou para o terceiro ciclo. Terminei de fazer, vou para um quarto ciclo. Puxa, se a gente for olhar aqui, se cada ciclo completo, né, cada carga, cada balde de roupa, cada cesto de roupa leva 1 hora, eu consigo fazer essas 4 funções. Se eu tenho 4 cestos de lavar roupa e entre a máquina de lavar, a máquina de secar, o passar e o guardar leva 1 hora. Então, para eu fazer 4 cestos de roupa, lavar 4 cestos de roupa, eu vou levar 4 horas. Esse é o pior caso, ok? Antigamente, quando os processadores começaram, eles começaram assim, eles faziam uma determinada sequência, né, porque os passos estão iguais em todas as vezes. E eles ficavam ali, eles terminavam, daí começavam a próxima instrução, e assim sucessivamente. Só que isso foi modernizado, ok? Então, vamos ao quadro. Para incrementar a eficiência do nosso processo, podemos realizar o seguinte processo. Primeiro, lavamos a peça, tiramos, colocamos no secador e, simultaneamente, aqui está a palavra, lavamos a peça 2, vamos dizer que eu tenha balde 1, balde 2, balde 3 e balde 4. Lavamos a segunda peça, tiramos para passar a primeira peça, colocamos para secar e assim... e adicionamos depois a 3 na lavadora, dobramos a 1, enfim. Eu vou pondo
que eu estou falando com todo esse? Vai pegando a peça 1, vai simultaneamente. Então, ao mesmo tempo, eu estou com os meus 4 baldes ali. Quando a máquina de lavar, quando eu tiro todas as roupas da máquina de lavar, do meu primeiro balde, passo para a máquina de secar, opa, eu posso encher aquela primeira. Então, eu vou estar rodando a máquina de lavar e a máquina de secar. Então, está secando, secou, você vai passar a roupa. Opa, mas enquanto você passa a roupa, o que pode acontecer? A que estava lavando foi para a secadora e eu já ponho as roupas no terceiro balde e assim eu consigo trabalhar muito mais eficazmente. Eu estou fazendo tarefas em paralelo. Ao mesmo tempo. Não é ao mesmo tempo que eu não consigo, eu não sou um robô que consegue jogar tudo, eu tenho que tirar de uma e pôr na outra. Mas eu vou estar com 2, 3 ou 4 situações ao mesmo tempo. Então, vai melhorar muito. Vamos voltar ao quadro. Então, repetiremos esse processo sobre todas as peças e vemos que temos um sistema trabalhando em paralelo. Faz o paralelismo de instruções, aumentando a eficiência na execução das instruções. O pipeline não reduz o tempo de uma instrução, mas ele agiliza o desempenho do conjunto de tarefas. Então, vocês lembram que na primeira vez, né, que eu fiz os meus 4 cestos, continuam aqui, ó, meus 4 cestos de roupa. Só que eu estou fazendo... Eu pus a roupa 1 nessa primeira máquina. Quando ela terminou, eu pus a roupa na sequência. A sequência é a mesma, eu não diminuí o tamanho, o tempo. Vocês vão ver que aqui, ó, eu levo exatamente 1 hora para fazer os 4 passos. Só que eu estou, quando eu passei a primeira roupa para a secadora, eu já pus a segunda roupa para lavar. Então, quando eu tirei, eu passei para a secadora, eu já pus para funcionar a carga 3, ou meu terceiro cesto de roupa, e assim sucessivamente. Então, para eu fazer esse processo, na melhor das hipóteses, eu vou levar 1 hora e 45. Puxa, mas 1 hora e 45? Sim, 1 hora e 45. Eu resolvi todos os meus problemas. Como que eu resolvi meus problemas? Eu fiz ações em paralelos. Diminuiu minha carga de trabalho? Não, para fazer as 4 ações continuou 1 hora. Só que, ao mesmo tempo, eu não deixei a máquina de lavar parada, nem a máquina de secar parada, nem a pessoa que está passando lá, você que está passando, nem a pessoa que está guardando. Eu estou fazendo ao mesmo tempo. E dará tempo de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, vamos voltar ao quadro. Pipeline, no exemplo, né, de 4 estágios, para funcionar, as instruções devem ser do mesmo tamanho, o que impossibilitou os processadores CISC. Nós vamos ver depois, na próxima aula, esses processadores. De aderir a essa estratégia, a solução foi colocar um decodificador de instruções que tornava as complexas instruções e transformava em um conjunto resumido de instruções. Então, nós temos aqui EF, Instruction Decode, Execute Memory Access, Register, Write Back. Então, o que aconteceu aí comigo? As arquiteturas atuais possuem um preditor, isto é, quando o scheduler se depara com uma decisão condicionada, ele não para as outras linhas do pipeline, ele continua a trabalhar supondo como verdadeiras algumas condições. Por último, o scheduler também pode executar códigos fora de ordem a fim de aumentar a performance. Então, o que eu ganhei aí nessas situações de trabalhando em paralelo? Vejam, eu ensinei para vocês esse pipeline, esse lavar roupa, tá? Por quê? Porque o processador ele aprendeu a fazer essas funções em paralelo. Isso foi muito importante, foi uma evolução. Claro que as arquiteturas melhoraram de performance em função desse paralelismo. Então, vamos ao quadro. Como eu mostrei para vocês aí o paralelismo das roupas, né? Nessa imagem aqui, ó, que eu ganhei 2 horas e 45. Aqui eu estou vendo o desempenho com pipeline. Essa segunda parte é sem pipeline, o tempo é maior, e essa aqui, a instrução 1 com pipeline e a instrução 2 sendo feita sem pipeline. O
O que quer dizer isso? O nosso processador achou um jeito de executar várias funções ao mesmo tempo. Isso é importantíssimo, aí que nós vamos ver, quando nós temos arquiteturas maiores, nós vamos nos dar conta que precisamos muito desse paralelismo. E para vocês também, eu trouxe uma questão de concurso aí sobre pipeline. Pipeline também, como nós estamos falando do processador, uma parte importantíssima do computador, nós estamos trabalhando com processador. Então, vamos ao quadro. Um concurso aí de 2018, né? Considere a seguinte definição de um importante conceito relacionado às arquiteturas dos computadores modernos. Divide a execução da instrução em várias partes, cada uma manipulada por uma parte dedicada do hardware, sendo que todas essas podem ser executadas em paralelo. Trata-se do conceito de pipeline. Então, quero que vocês tenham essa clareza, que os processadores evoluíram como? Com essa forma de trabalhar com instruções ao mesmo tempo. Antigamente, eles eram mais lentos, por quê? Porque cada um daqueles modelos fazia a sua sequência e deixava uma parte ociosa aí desses registradores, nessas trocas havia ociosidade, ou seja, estava se perdendo tempo, né? Eu quero que as instruções sejam mais rápidas e mais entendíveis para todos, tá? Quando eu clico no meu mouse, eu quero uma resposta rápida. Então, quando eu utilizei essa técnica chamada pipeline para a construção daqueles processadores, eu dei uma nova razão, com agilidade, não deixei nada mais ocioso. É claro que, para nós, não é tão fácil de enxergar. Por quê? Porque não chega nem a segundos, né? São milésimos de segundos, mas fazem toda a diferença. E agora, nós vamos trabalhar, e vou trazer para vocês rapidamente, porque não é o nosso foco, mas uma linguagem bem próxima quando o homem começou a programar, né, há muitos anos atrás, eu tinha que dizer exatamente o que aquele conteúdo que estava lá armazenado deveria fazer, por exemplo. Para eu fazer uma adição, tá? Para eu adicionar o número 2 com o número 3, eu tinha que, primeiro, claro, eu vou armazenar aquele número 2, depois eu vou armazenar o número 3, tá? Depois eu vou dar uma instrução dizendo, some 2, o conteúdo que está em determinado lugar, em determinado registrador, com o conteúdo que está em determinado lugar. Então, essas linguagens, né, foi uma das linguagens que nós vamos ver hoje, Assembly, né, quer dizer, vamos conhecer muito rapidamente, né, foi uma das linguagens que conseguia fazer com que eu, humano, intervisse de uma maneira que agilizasse todos esses cálculos. Porque antes eu não tinha como controlar tudo isso. Eu tive, depois da arquitetura de von Neumann, depois do conceito aí de uma linguagem, precisava se organizar os dados e melhorar o quê? Melhorar o tempo de resposta, né? O tempo de fazer aquele cálculo. Tanto que hoje os cálculos aí são feitos rapidamente, todos os computadores vêm aí junto com o sistema operacional, calculadoras embutidas, enfim, tudo é muito rápido, né? Nós não conseguimos enxergar, ter uma dimensão de tudo isso que acontece, mas é muito rápido lá dentro. E para nós chegarmos na agilidade que nós temos hoje, dos nossos celulares, dos nossos tablets, dos nossos notebooks, né? Para nós conseguirmos montar o que nós temos hoje, precisou-se melhorar muito da arquitetura dos computadores, principalmente da arquitetura da compreensão dos processadores e das memórias, o que eu gostaria de fazer. Então, quando eu comecei a programar, eu não, né? Mas quando começou-se a programar, começou-se aí a haver mais agilidade com a linguagem Assembly.
vamos voltar ao quadro. A linguagem, chamada linguagem de máquina, né, o mais próxima à máquina. A linguagem de máquina, o Machine Language, é a linguagem de mais baixo nível de entendimento para quem? Para nós. E a única entendido por quem? Quem que entende essa linguagem? Quem tem que entender? A CPU. A CPU não é quem gerencia tudo isso, não é pela CPU que nós conseguimos fazer, ele não é o gerenciador do computador, das ações que nós estamos fazendo. Quando eu clico, vou repetir de novo, eu pego o meu mouse aqui, ó, clico, tá? Hoje nós temos um mouse que nem precisa, nem fio interligando tem, né? Aí nós melhoramos bastante a modernidade aí de todos os equipamentos. Mas, quando eu clico no mouse, eu quero uma resposta o quê? Imediata. E para nós termos essa resposta imediata, como é que o computador vai compreender que eu cliquei, a partir do momento que eu pressionei o mouse, eu pressionei uma tecla, houve alguma ação elétrica, eletrônica, e essa ação vai ter que ser entendida por todos os componentes para fazer aquela ação. Tá? Se eu clico no mouse, eu quero uma resposta. Eu estou clicando num link, eu quero que aquele link abra. Se eu estou digitando um texto e clico na letra A, eu quero que aquela letra A apareça na minha tela para depois eu poder imprimir. E, para eu poder imprimir, também o computador vai ter que entender que eu quero imprimir aquela página, enfim. É toda uma série de compreensões aí. E como fazer essas interconexões? Bem, a linguagem que o computador entende é só a linguagem de máquina. Quem faz o gerenciamento é a CPU, ou seja, o processador vai ter que entender o que está acontecendo para nos dar a resposta, né? Vamos voltar ao quadro. Então, ela é entendida pelo processador, né, pela CPU inteira, com todas as suas partes, os registradores, suas interconexões aí com a memória, seus barramentos, enfim. É constituída inteiramente de números, ou seja, o código binário, por isso que nós aprendemos lá no comecinho, né, os códigos binários, nós conhecemos de 0 a 10, e a máquina conhece zeros e uns, o que torna praticamente impossível de entendê-la diretamente. Então, nós sabemos que o computador funciona com zeros e uns, mas como fazer isso? Como ter uma linguagem que controle isso? Como que aconteceu isso? Então, o ser humano teve que se aproximar. É difícil para o ser humano? Sim, porque você vai ter que pensar o que você quer que o computador faça, e ação por ação. Então, foi muito difícil, bem diferente do que nós temos hoje em dia com as nossas linguagens de alto nível. Vamos voltar ao quadro. Assembly é uma linguagem de baixo nível. As instruções são as mesmas instruções do código de máquina. O assembler é o software que converte o código em assembly para o código de máquina. Então, eu não estou programando diretamente em zeros e uns. Eu tenho um software chamado assembler, né, que ele converte essa parte do assembly para o código de máquina. Existem também adições que o assembler pode fazer para que facilite a programação em assembly, como, por exemplo, o pré-processador do NASM, que oferece bastante recursos. Então, aqui nós temos algumas instruções, né, principais instruções, né, que nós fazíamos, ou como que a gente fazia. Eu vou só aqui escrever por exemplo, o assembly, ele era programado aqui. Se eu fizesse ADD. ADD quer dizer adicione. Adicione o quê? Adicione é uma soma. Então, o valor no local de dados X com o conteúdo dos registradores. Então, assim, eu definia, né, o que eu ia fazer. Então, são palavras, são mnemônicos. Veja, ADD, de adição, move, de mover. Então, como as linguagens foram feitas e criadas aí em inglês, então ela tinha mnemônicos, ou seja, pequenas palavras que, com essas pequenas palavras, tipo ADD,
né, nós conseguíamos programar a máquina. Depois havia uma conversão para zeros e uns, mas foram criados os mnemônicos, essas palavras, esses comandos para fazer, que ficava muito mais fácil para nós mandarmos a máquina fazer, porque como é que a gente vai controlar zeros ou uns? Vamos voltar ao quadro. Então, aí nós temos, por exemplo, ADD, que faz adição, sub, que faz a subtração, div, que faz a divisão, move, nós temos as portas lógicas, enfim, trabalhamos com uma série de entendimentos, né, que nós tínhamos aí. Trabalhamos com pop, com push, que são as pilhas, que os contextos desses, os conceitos, né, desses mnemônicos aí, nós fomos melhorando até chegar aí nas linguagens de alto nível que nós temos. Mas antes eu tinha que fazer o computador entender muito mais do que o normal. Só trazendo uma outra situação aí dessa linguagem de máquina, já que eu estou falando para vocês, né, que nós tivemos mais próximo essas linguagens de baixo nível, não são fáceis de programar, tá? E eu trouxe aí para vocês uma questão de concurso também, simples, em relação a toda essa linguagem de máquina. Vamos ao quadro. Aí, de 2018, algumas linguagens exigem que o código-fonte seja previamente traduzido para a linguagem de máquina antes de ser executado. Essa fase chama-se de compilação. Então, era isso que eu queria trazer aí para vocês. Então, nós precisamos fazer sempre a compilação. Quero deixar um momento aí de reflexão para vocês. Vamos ao quadro. Vasta e diferente a programação de máquina, certo? E ela é simples? Não, ela não é nada simples para ninguém, tá? Mas ela é vasta. Ela começou de uma necessidade de compreendermos aí zeros e uns. Como é que eu vou me fazer entender para o computador? Eu criei o computador. Ele tinha algumas funções, tá? Algo que ele fazia, mas como fazer toda essa interconexão, como fazer o computador compreender realmente o que eu queria. Então, o meu primeiro passo foi criar essas linguagens de máquina, né? Essas letras, né, que lembravam, que são mnemônicos, são pequenas letras, pequenas palavras que nos remetem a algo. Então, foi se tornando um pouco mais simples para nós mandarmos ou para nós instruirmos a nossa máquina a fazer o que gostaríamos. Então, vou deixar essa questão para vocês refletirem um pouco.
Bem, agora nós vamos para a nossa última parte da aula para fazer uma revisão de tudo que a gente viu. Hoje foram alguns dados importantes que nós estamos falando da máquina em si, estamos falando da arquitetura, de como há essa troca de mensagens. Bem, nós iniciamos a nossa aula com o quê? Com sistemas numéricos. Mas para que conhecer esses sistemas numéricos? Por um fato muito simples. Nós somos seres humanos e nós estamos estudando a máquina. Ok. Você consegue falar normalmente com uma máquina ou escrever um número de alguma maneira numa máquina e ela entende perfeitamente o que você fala? Não. Tá? Então, nós temos os sistemas de numeração, as bases de numeração, que são, é claro, essas são as 4 mais comuns. A base qual? A decimal é a que nós conhecemos, é a que nós falamos em tamanho, é a que nós falamos em dinheiro. Tudo isso são números, números que estão presentes no nosso dia a dia. Nós temos toda essa numeração, tá? E essa base é chamada base decimal. Então, nós aprendemos a matemática e toda essa parte decimal, o que pode fazer, o que não pode fazer. Nós aprendemos a somar, aprendemos a multiplicar, aprendemos todas as opções dessa nossa matemática. Então, nós estamos acostumados com o sistema decimal, ok? Agora, as máquinas funcionam em outro sistema. Qual é o sistema que a máquina funciona? Em zeros e uns, tá? E precisou-se só zeros e uns, que é o sistema binário, tá? Que são impulsos elétricos, tá? Quando evoluiu-se um pouco mais, precisou-se a linguagem hexadecimal, porque os números estavam ficando muito grandes. Então, nós temos a base binária, que a base é o número 2. Então, decimal é composto de 10 elementos. Então, decimal, 10 elementos. Binário, 2 elementos, 0 e 1. Aí nós temos a base hexadecimal. O que é hexadecimal? Quer dizer 16, tá? Então, nós temos 16 elementos compondo essa base. Os elementos são os mesmos que a gente conhece, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como que eu represento o número 10 na base hexadecimal? Pela letra A. 11 pela letra B, 12 pela letra C, 13 pela letra D, 14 pela letra E, 15 pela letra F. Então, a hexadecimal é composta do 0 ao 9, mais as letras A, B, C, D, E e F. Tá? Por quê? Porque nós temos algumas descrições com essas letras decimais. Então, quando você olhar algo na computação que mistura números e letras, nós estamos falando da base hexadecimal, 16. Então, a base é 16. Então, você vai sempre escrever um número e, do ladinho, assim, mais para baixo, a base. Por exemplo, hexadecimal é 16. A decimal, que é a 10, você pode escrever o 10, mas como é o comum, você não precisa escrever o 10. Base binária, claro que se você vê um número composto só de uns e zeros, estaremos na base binária. E nós temos a base octal também, que, como já diz o nome, octal, 8, tem 8 elementos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu não posso ter qualquer número diferente na base 8. É do 0 ao 7. Então, essas são as bases que nós temos. Nós podemos fazer as transformações das mais diversas, tá? De qualquer uma para qualquer outra. Tá? E cada uma dessas conversões tem suas regras. Então, nós temos que ver as regras e entender essas regras. Depois, vamos voltar ao quadro que nós passamos para quê? Para as instruções de máquina. Então, a gente sabe que a máquina funciona com zeros ou uns. Agora, como que elas são
trabalhadas nessas instruções de máquina, elas são compostas de zeros ou uns, mas como nos fazer entender, como o processador, né, nossa CPU vai entender o que nós estamos mandando, fazendo, por que as ações que nós fazemos são correspondidas, porque há essa linguagem de máquina. Vamos voltar ao quadro. Depois nós fomos para o pipeline de instruções, ou seja, o processador, para ser mais ágil, como que o computador funciona? Com uma sequência de instruções. O que é um programa? Nada mais é do que uma sequência ordenada de instruções. É claro que quando você faz um programa, você faz uma linguagem de alto nível, vai ter suas definições lá e vai dizer o que é para o computador fazer. Não esqueçam que tudo, quem manda o computador fazer é você. Não tem como nós fazermos o computador entender de outra forma, ok? E claro que, por último, aí que nós tivemos, vamos voltar ao quadro, introdução à linguagem Assembly. Assembly foi uma linguagem criada pelo homem para organizar melhor essa compreensão, melhor e mais rapidamente. Então, o homem criou uma linguagem próxima à linguagem de máquina. É lógico que ninguém saiu programando em zeros e uns, mas ele criou palavras ou mnemônicos, né, pequenas palavras que nós entenderíamos melhor. Por exemplo, se eu puser ADD, adicionar, opa, então eu sei que vou ter que somar algo com algo, tá? Então, eu fui criando palavras, né, mnemônicos e trabalhando com alguns lugares que eu gostaria, lá naquela época que eu estava tentando agilizar as minhas instruções daquela máquina. Eu queria, claro, que sempre a máquina entendesse mais rápido o que eu gostaria de fazer. Hoje, essas linguagens foram super aperfeiçoadas. Hoje, os processadores têm algumas formas de trabalho que criaram essas possibilidades. Por exemplo, eu trouxe para vocês também aí a questão do pipeline, né? O pipeline, ele é uma sequência de ações, só que você vai executar todas as ações para as quais você for instruído, como lavar roupa suja. Você vai fazer aquela sequência. Só que você pode fazer essa sequência em paralelo. Quando você faz em paralelo, vocês viram que o que eu levaria 4 horas, levei 1h25, eu acho, né, para fazer a mesma lavagem de 4/6 de roupa suja. Então, você ganha sempre. Então, houve a evolução justamente para isso, aí, entre as linguagens, e para isso que a gente vai entender um pouco desse funcionamento, aí, dessas bases que existem, e das diferenças entre a linguagem do homem e a linguagem da máquina. Espero ter contribuído um pouco mais e até uma próxima vez.